Imagine descobrir que, bem no coração da sua cidade, existe um lugar que só pode ser visitado uma vez na vida. Uma segunda tentativa significaria sumir para sempre, sem deixar vestígios. Foi exatamente essa sinistra verdade que uma equipe de restauradores de Kharkiv, contratada pela prefeitura para recuperar um antigo cemitério histórico, esbarrou sem querer em uma gélida manhã de 11 de novembro de 1961, quando os primeiros flocos de neve começavam a cobrir as ruas. O que parecia ser mais um trabalho rotineiro de restauração no cemitério de Olod na hora logo se transformaria em um dos maiores mistérios já registrados na cidade, tão perturbador que as autoridades preferiram selar a área indefinidamente. Pavel Kirilovich Zakharchenko, especialista-chefe do Departamento de Preservação de Monumentos de Kharkiv, recebeu uma ordem direta do Comitê Regional do Partido: restaurar o mausoléu da família Shevchenko, uma imponente construção de tijolos vermelhos erguida em 1872 por Trofim Ignatievich Shevchenko, um rico proprietário de terras ucraniano, localizado em um canto remoto do cemitério na seção nobre onde árvores centenárias formavam uma barreira natural contra olhares curiosos. Mausoléu escondia muito mais do que os arquivos oficiais sugeriam. Documentos do Arquivo Estadual de Kharkiv revelavam que a linhagem Shevchenko dominava vastas propriedades na região desde o final do século XV, mas o último herdeiro, Trofim Ignatievich, morreu em circunstâncias enigmáticas em 1897. Relatos policiais da época descreviam seu corpo encontrado na biblioteca de sua mansão com uma expressão de terror estampada no rosto, embora não houvesse sinais de violência. A estrutura, com quase 5 metros de altura, impressionava pela solidez. Portas de ferro fundido decoradas com intrincados desenhos, um frontão com o nome Shevchenko gravado em letras góticas e abaixo, uma inscrição em eslavo antigo que arrepiava. Quem entra uma vez conhece a verdade. Durante décadas, os moradores locais evitavam o lugar, sussurrando entre si que aquele mausoléu só poderia ser aberto uma única vez na vida. Quem ousasse voltar desapareceria sem explicação. As obras começaram na segunda-feira, 14 de novembro. Zakharchenko liderava uma equipe experiente: Anatoly Petrov, pedreiro com 20 anos de ofício; Mikhail Sidorenko, serralheiro especializado em restauração; Vladimir Kovalenko, mestre em metalurgia; e Nikolai Gritsenko, arqueólogo da Universidade de Kharkiv. Todos eram profissionais de confiança acostumados a lidar com desafios incomuns. Os 3 primeiros dias transcorreram sem incidentes, enquanto limpavam a vegetação que sufocava as paredes do mausoléu. Mas logo Gritsenko notou algo estranho. Em um raio de 10 metros ao redor da construção, a terra estava estéril, como queimada por um fogo invisível. Trabalho como arqueólogo há 15 anos, mas nunca vi nada parecido, anotou em seu diário em 17 de novembro. O solo tem um tom cinzento e, ao tocá-lo, mesmo em dias quentes, sinto um frio penetrante, como se algo sugasse o calor da terra. No dia 18, após prepararem o acesso, a equipe finalmente tentou abrir as portas de ferro. Não estavam trancadas, mas resistiam como se algo as mantivesse seladas por dentro. O metal estava coberto por uma camada esverdeada diferente da ferrugem comum, exalando um cheiro doce quase imperceptível. Kovalenko, ao examinar a fechadura, fez uma descoberta alarmante: parece que essas portas foram abertas recentemente. Há vestígios de lubrificante fresco nas dobradiças e marcas de passos no limiar, registrou em seu relatório. O mais intrigante é que, segundo os registros, ninguém havia entrado ali desde 1942. Quando as portas finalmente cederam, um ar inesperadamente puro invadiu o espaço. Não cheirava a mofo, mas a cera de vela e incenso, como se o lugar fosse mantido vivo por forças desconhecidas. Dentro, as paredes de mármore branco brilhavam imaculadas, sem um único sinal de deterioração. No centro, um sarcófago de granito negro exibia o nome de Trofim Ignatievich Shevchenko e suas datas de nascimento e morte. Sobre ele, um buquê de crisântemos brancos frescos e uma vela acesa cuja chama ardia imóvel, como se o tempo não existisse ali. Petrov foi o primeiro a entrar e sentiu imediatamente uma pressão no peito. O ar aqui é denso, como se estivéssemos debaixo d'água, murmurou. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir os batimentos do próprio coração. Gritsenko começou a fotografar, mas as imagens revelaram algo aterrador, onde seus olhos viam mármore e
Granito. As fotos mostravam pedras brutas cobertas por símbolos indecifráveis. Buquê de flores transformava-se em ossos apodrecidos e a vela em um crânio humano. Não consigo entender o que está acontecendo com o equipamento, escreveu o arqueólogo em seu diário. Parece que a câmera está capturando a verdadeira essência deste lugar, invisível aos nossos olhos. No dia seguinte, o padre Dmitri, um sacerdote veterano do Catedral da Anunciação, com mais de 30 anos de serviço, juntou-se à equipe a pedido de Zakharchenko. Os trabalhadores vinham relatando pesadelos idênticos, todos sonhavam que estavam diante do mausoléu à noite, enquanto vozes abafadas os chamavam pelo nome, vindo debaixo da terra. O que o padre encontrou dentro do mausoléu abalou até sua fé inquebrantável. Em uma carta ao bispo Nicodim, escrita em 21 de novembro, ele confessou: Sua Excelência, aquele não é um simples túmulo. Há algo ancestral e poderoso ali, algo que não pertence à nossa religião. As paredes estão cobertas por símbolos que mudam de forma dependendo do ângulo em que são observados. Tentei aspergir água benta sobre o sarcófago, mas ela ferveu ao tocar a pedra, como se o mal a rejeitasse. O clímax veio em 22 de novembro. Mikhail Sidorenko, que trabalhava na restauração dos elementos metálicos, decidiu ficar até tarde para terminar uma tarefa. Na manhã seguinte, foi encontrado sentado nos degraus do mausoléu, em estado de estupor catatônico. O relatório médico do Hospital Regional de Kharkiv, assinado em 23 de novembro, descrevia paciente em choque profundo, sem resposta a estímulos externos, olhar fixo no vazio. Repete incessantemente as mesmas palavras, só uma vez não se pode. O caso foi suficiente para que as autoridades encerrassem o projeto e lacrassem a área para sempre. Alguns dizem que o mausoléu ainda está lá, esperando por mais um incauto disposto a desafiar seu aviso. Mas quem ousaria? Afinal, há segredos que o homem não foi feito para conhecer duas vezes. O relatório psiquiátrico da doutora Helena Vladimirovna Kostenko revelou um detalhe perturbador. Apesar do estado catatônico de Sidorenko, sua encefalograma registrava uma atividade cerebral anormalmente elevada, especialmente nas regiões responsáveis pelo processamento visual. Era como se seus olhos, embora fixos no vazio, ainda captassem algo invisível aos demais. Uma realidade que só ele conseguia enxergar, ou que o enxergava. 3 dias se passaram até que o restaurador recuperasse a lucidez. Quando finalmente falou, suas palavras gelaram o sangue de todos que as ouviram. O depoimento transcrito pelo promotor Alexei Ivanovich Melnik é um dos documentos mais aterrorizantes já arquivados. Fiquei no mausoléu até cerca das 18 horas. Quis terminar a limpeza dos ornamentos da porta trabalhando à luz da lanterna. Mas aos poucos, percebi que o interior ficava mais claro, embora o sol já tivesse se posto. A luz não vinha do meu equipamento? Ela emanava das próprias paredes. E então elas começaram a respirar. Sim, respirar. Como um ser vivo. Depois, ouvi vozes. Muitas vozes. Elas me chamavam para entrar. Novamente, diziam que da primeira vez eu só havia vislumbrado uma fração da verdade, que os segredos reais só se revelariam àqueles que ousassem cruzar a porta uma segunda vez. Mas algo dentro de mim gritava em resistência. Uma voz interior berrava que não podia fazer isso, que o segundo passo seria o fim de tudo. Passei a noite inteira nos degraus, lutando contra o desejo de obedecer. Às vezes via silhuetas entrando no mausoléu, mas nenhuma delas voltava. Uma delas se parecia com o próprio Shevchenko, como descrito nos arquivos. Ele estava parado na entrada, fazendo um gesto para que eu o seguisse. Essas palavras foram suficientes para que Zakharchenko suspendesse as obras, mergulhasse nos arquivos históricos. O que encontrou foi ainda mais sinistro. No acervo do Arquivo Estadual de Kharkiv, o dossiê 347, de 1898, continha uma correspondência entre o governador e o chefe de polícia local sobre desaparecimentos inexplicáveis no cemitério de Kolodnors. O relatório do delegado Vasily Petrovich Krasheninnikov, datado de 15 de maio daquele ano, era categórico. Nos últimos 6 meses, 7 pessoas desapareceram sem deixar vestígios nas proximidades do mausoléu de Shevchenko. Todas, segundo testemunhas, haviam visitado o local pouco antes de sumir. O mais alarmante é que todos os desaparecidos já haviam estado lá antes e expressavam um desejo obsessivo de retornar. Entre
Eles, o jardineiro da propriedade Shevchenko Piotr Maximovich Bondarev, a governanta Maria Semyonovna Lebedeva, o padre Ion Sokolov, 2 camponeses da vila vizinha e um professor do ginásio local, todos em momentos distintos, visitaram o mausoléu e, contra os alertas de familiares, insistiram em voltar. O caso era tão grave que o governador chegou a solicitar, em carta confidencial ao czar, o selamento permanente da área. Mas o documento mais chocante foi o diário pessoal de Trofim Ignatievich Shevchenko, encontrado em seu cofre após sua morte misteriosa. Na entrada de 10 de agosto de 1897, 2 semanas antes de seu falecimento, ele escreveu: "A construção do mausoléu familiar está concluída, mas o arquiteto me alertou sobre uma estranheza. Sob os alicerces, foram encontradas lajes de pedra com símbolos gravados remanescentes de cultos pagãos que existiam aqui muito antes do cristianismo. O mestre pedreiro, um homem da região, contou-me uma lenda antiga. Este lugar já abrigou um templo de Volkhvs, sacerdotes que adoravam uma divindade, guardiã da fronteira entre a vida e a morte. Diz a tradição que ela permite aos mortais espiar o além uma única vez, mas quem tentar fazê-lo pela segunda vez jamais retornará. A princípio, ignorei como superstição. Porém, nas últimas semanas, tenho o mesmo sonho todas as noites. Estou diante da entrada do mausoléu, e de dentro ouço a voz de minha falecida esposa, chamando-me para entrar. Ela morreu há 15 anos, vítima da tísica, mas nos sonhos aparece como no dia de nosso casamento. Minha última anotação é de 22 de agosto, um dia antes de minha morte. Não posso mais resistir. Esta noite, entrarei pela segunda vez. Se estas palavras forem lidas um dia, saibam, faço isso por vontade própria. A linha entre a vida e a morte aqui é tão fina que pode ser cruzada, mesmo em vida. Os documentos deixaram claro a Zakharchenko que aquele não era um simples monumento histórico, mas uma armadilha ancestral. Ele implorou às autoridades que paralisassem o projeto, mas a resposta foi um não taxativo. O plano de restauração faziam parte de uma iniciativa governamental de preservação patrimonial, e qualquer atraso acarrearia sérias consequências burocráticas. Em 27 de novembro, os trabalhos foram retomados, embora com uma equipe reduzida. Sidorenko nunca mais voltou ao canteiro, afundado em licença médica indefinida. O padre Dmitri também se recusou a participar, alegando que o local era incompatível com os preceitos sagrados. Restaram apenas 3 homens, Zakharchenko, Petrov e Kovalenko, que se limitaram a restaurar apenas o exterior do mausoléu sem ousar adentrá-lo. Mas o arqueólogo Nikolai Gritsenko insistia. Em uma carta ao decano da Faculdade de História da Universidade de Kharkiv, ele argumentava: "Caríssimo Ivan Petrovich, o que descobrimos no mausoléu de Shevchenko pode reescrever nossa compreensão da história antiga desta região. Os símbolos nas paredes são um exemplo único de escrita pré-cristã, vinculada a um culto da morte e renascimento. O mais fascinante é que eles se transformam. De dia parecem meros adornos, à noite revelam-se como fórmulas mágicas complexas. Isso sugere que seus construtores dominavam conhecimentos que a ciência moderna ainda não pode decifrar. Até que na noite de 30 de novembro, algo selou o destino daqueles homens. Anatoly Petrov, ao deixar o cemitério, notou que a porta do mausoléu que eles trancavam meticulosamente todos os dias estava escancarada, e de seu interior ecoava um canto suave semelhante a salmos, mas em uma língua desconhecida. Petrov não entrou, mas se aproximou o suficiente para ouvir. Ao se aproximar para distinguir o que acontecia lá dentro, Petrov testemunhou algo que desafiaria até mesmo a sanidade dos mais céticos. Em seu depoimento, registrado no dia seguinte com mãos trêmulas e voz entrecortada, ele descreveu uma cena que pareceu sair de um pesadelo ancestral. O interior do mausoléu estava iluminado por dezenas de velas, embora soubessem que o local havia sido lacrado e abandonado horas antes. Ao redor do sarcófago, figuras encapuzadas entoavam cânticos em uma língua arcaica, cujas palavras ressoavam nas paredes como um coro de almas penadas. Mas o detalhe que gelou seu sangue foi a transparência espectral daqueles seres. Suas silhuetas tremeluziam como névoa, revelando, através de seus corpos, as pedras frias do túmulo. Foi quando um deles se virou, e Petrov viu o rosto. Não era a face enrugada do velho Shevchenko, consumida pela doença e pela idade, mas o semblante jovem, idêntico ao retratado nos arquivos do século XIX, olhos
ardentes, pele intacta, um sorriso que parecia conter séculos de segredos inconfessáveis. Os encapuzados perceberam sua presença. Começaram a se mover em sua direção, lentos e inexoráveis, como se o próprio ar se espessasse à sua passagem. Petrov não esperou para ver mais. Correu como nunca havia corrido, com o coração batendo em um ritmo que ameaçava explodir, enquanto a sensação de que algo o seguia, não com passos, mas com um sussurro que sibilava em seus ouvidos: volte. Você sabe que quer voltar. Na manhã seguinte, Petrov não compareceu ao trabalho. Quando Zakharchenko foi até sua casa, encontrou apenas uma nota deixada sobre a mesa da cozinha, escrita com letra trêmula: não me procurem. Vou para onde todos que viram a verdadeira face da morte finalmente descansam. Se encontrarem meu corpo, não o enterrem naquele cemitério. A grande obra não pode ser interrompida. De Anatoly Petrov, nem vestígios foram encontrados. Seu desaparecimento foi o estupim que fez Pavel Zakharchenko compreender a dimensão do abismo que haviam aberto. Em 1º de dezembro, ele enviou um relatório urgente ao Comitê Regional do Partido, exigindo o encerramento imediato das escavações. A resposta foi um não categórico e, pior, a chegada de reforços. De Kiev e Moscou despacharam especialistas de alto nível, arqueólogos do Instituto de Arqueologia da Academia de Ciências da URSS, restauradores de elite e, à frente de tudo, o doutor em História Evgeny Vassilievich Mordinov, uma autoridade em culturas eslavas antigas e mitologia pré-cristã. Em seu primeiro relatório, datado de 3 de dezembro de 1961, Mordinov escreveu: com uma mistura de fascínio e cautela, a análise preliminar do mausoléu Shevchenko revela um objeto de valor científico incomensurável, capaz de reescrever nossa compreensão das práticas sincréticas religiosas na pequena Rússia durante o período de cristianização. As inscrições nas paredes sugerem um sistema de crenças que funde elementos pagãos, cristãos, primitivos e algo mais, algo que desafia qualquer classificação conhecida. Junto a Mordinov chegou o professor Semyon Abramovich Rosenberg, orientalista da Universidade de Leningrado e decifrador de línguas mortas. Foi ele quem, após dias de estudo obsessivo, conseguiu desvendar fragmentos dos símbolos que cobriam as paredes do mausoléu. Em seu documento de 7 de dezembro, anotações à margem revelavam um misto de euforia e terror. A escrita aqui não é apenas um código, é um portal, uma fusão de runas eslavas, iconografia cristã primitiva e elementos que só podem pertencer ao culto de Veles, deus eslavo dos mortos. Mas o mais perturbador são os textos que chamo de testamentos da passagem. Eles descrevem um ritual pelo qual um vivo pode cruzar a fronteira entre este mundo e o além, e retornar. Porém, há um aviso explícito: quem repetir a travessia permanecerá do outro lado, para sempre. Nikolai Gritsenko, o único sobrevivente da equipe original, tornou-se uma peça-chave para os recém-chegados. Em entrevista registrada pela secretária científica Larissa Mikhailovna Kuznetsova, em 9 de dezembro, ele revelou detalhes que fizeram até os acadêmicos mais racionais trocarem olhares de inquietação. Todas as noites, sonho com o mesmo lugar. Fico diante do mausoléu no escuro e ouço as vozes dos que desapareceram. Eles falam de maravilhas além da morte, de verdades que queimam a mente de quem as vê. Petrov está lá. Ele diz que nunca foi tão feliz, mas me avisa: não tente seguir Nikolai. Eles mentem sobre o retorno. Asterisco. Enquanto isso, Arcou se transformava. Na primeira semana de dezembro, a cidade foi tomada por uma onda de casos clínicos inexplicáveis. A psiquiatra Valentina Nikolaevna Samoilova, em um relatório de 10 de dezembro, descreveu o fenômeno com alarme. Pacientes chegam em massa com os mesmos sintomas: insônia crônica, pesadelos recorrentes e uma obsessão mórbida pela morte. Todos moram perto do cemitério de Kolodnaya agora. Muitos relatam sonhar com um chamado, uma voz que os convida a visitar um lugar sagrado no cemitério. Ontem, uma professora de 50 anos, Maria Ivanovna Gordeeva, foi internada em estado de delírio agudo. Ela jurou que sua mãe, morta há 5 anos, apareceu em sonho para revelar-lhe que a morte é uma porta, não um fim, e que se ela entrasse no mausoléu, receberia o conhecimento que os vivos não podem suportar. A paciente tentou fugir da enfermaria 3 vezes, gritando que eles a esperavam. O Dr. Mordinov, ao tomar conhecimento dos casos, ordenou a formação de uma comissão médica de emergência.
O neurofisiologista Boris Vovchytoichtember, após examinar os pacientes, escreveu em seu parecer de 15 de dezembro: os sintomas não se enquadram em nenhum diagnóstico conhecido. Todos apresentam hiperatividade anômala nos lobos temporais, especialmente nas áreas ligadas à audição e ao processamento de memórias emocionais. É como se seus cérebros estivessem sintonizados em uma frequência que não deveriam captar. Algo os está chamando. E então, na noite de 13 de dezembro, aconteceu o que fez até os mais céticos tremem. 4 especialistas, 2 arqueólogos de Kiev e 2 restauradores de Moscou, decidiram realizar um estudo noturno no mausoléu, teorizando que a luz das velas poderia revelar padrões ocultos nos símbolos das paredes. O grupo era liderado pelo candidato a Dr. Vladimir Petrovich Doroshenko, do Instituto de Arqueologia da Ucrânia. Sua última anotação no diário de campo, feita às 23 horas do dia 13, foi encontrada mais tarde, com a tinta ainda úmida. Entramos às 22 horas. Os símbolos, eles mudaram. Agora emitem uma luminescência azulada, formando padrões geométricos que parecem respirar. Konstantin Mikhailovich começou a esboçar os contornos, mas de repente parou. Disse que as linhas se moviam sozinhas, como se algo asterisco. A página termina aqui. Abruptamente. Enquanto Konstantin Mikhailovich fazia as últimas medições, eu comecei a fotografar. O ar ali dentro era denso, quase sólido, como se cada respiração exigisse um esforço sobre-humano. Igor Vassilievich queixava-se de tonturas, seus dedos tremiam ao ajustar os instrumentos. Suas palavras finais, murmuradas entre dentes, ecoaram na minha memória como um presságio. Isso não é oxigênio que estamos respirando. É algo mais antigo. Algo que não deveria existir. Na manhã de 14 de dezembro, o guardião do cemitério Semyon Kuzmich Belov encontrou a porta escancarada. Dentro, apenas o silêncio. Nenhum rastro dos 4 homens. Nenhum grito, nenhuma luta, nenhuma pista de que algo havia dado errado, apenas o equipamento, meticulosamente arrumado na entrada. Câmeras, blocos de anotações, instrumentos de medição, como se tivessem sido dispostos por mãos que já não pertenciam mais a este mundo. Mas o verdadeiro horror estava nas fotografias. Todas as películas haviam sido expostas à luz, mas não de forma aleatória. Nas imagens reveladas, silhuetas distorcidas se aglomeravam em torno de algo que só poderia ser descrito como um altar. Braços esqueléticos emergiam do chão, como se os mortos estivessem tentando arrastar os vivos para baixo. E os rostos? Deus, os rostos! Eles lembravam humanos, mas apenas na mesma medida em que uma sombra lembra a coisa que a projetou. O professor Rosenberg, após analisar os negativos, foi categórico em seu relatório. As imagens não são resultado de falha técnica. Elas foram impressas na película por uma força dirigida, cuja natureza escapa à nossa compreensão. Não é luz. Não é radiação. É como se algo quisesse ser visto. O desaparecimento dos especialistas forçou o Dr. Mordino a acionar Moscou. A resposta veio em questão de horas. O caso foi assumido pelo Major Alexandr Sergeyevich Lebedel, do KGB, oficial do Departamento Especializado em Fenômenos Anômalos com Potencial de Ameaça à Segurança Estatal. Ele chegou a Kharkiv em 16 de dezembro, acompanhado por uma equipe técnica cujo equipamento parecia mais adequado a um laboratório de guerra biológica do que a uma investigação arqueológica. Seu primeiro relatório ao alto comando era uma só palavra: urgente. A situação em Kharkiv está fora de controle. A população local está à beira do pânico. Apesar dos esforços para abafar o caso, os boatos sobre o Sklep amaldiçoado se espalham como um vírus. Pior, civis estão invadindo o cemitério à noite, atraídos por algo que não conseguem explicar. Ontem, 17 de dezembro, 4 estudantes da Universidade de Kharkiv, Oleg Mikhailov, Svetlana Petrenko, Andrei Vorobiov, Natalia Sidorova, penetraram no local. Apenas um sobreviveu. Oleg Mikhailov, o único que voltou, contava sua história entre delírios, com os olhos vidrados, como se ainda visse algo além da realidade. Pensávamos que era só uma lenda bonita. Queríamos fotos para um trabalho sobre cultos antigos. Mas quando chegamos perto, a porta se abriu sozinha. Svetlana entrou. Primeiro, ela disse que ouvia música, uma melodia que não poderia existir. Que via uma luz que respirava. Andrei e Natalia a seguiram. Eu fiquei do lado de fora porque sentia medo. Não de algo fora do Sklep. De algo dentro de mim. Depois
Música parou. Chamei por eles. Nenhuma resposta. Quando olhei para dentro, só encontrei seus pertences. O relógio de Andrei, a pulseira de Natália, a carteira de Svetlana, arrumados em cima do sarcófago como uma oferenda. E o cheiro, como descrever? Não era podridão. Não era incenso. Era o cheiro de algo que nunca envelhece. Mikhailo passou a noite inteira sentado na entrada esperando. Ao amanhecer, foi encontrado em estado catatônico murmurando sobre vozes que prometiam o conhecimento verdadeiro que chamavam os vivos para transcender a carne. Na enfermaria do hospital, seus delírios se tornaram mais precisos e mais aterradores. Eles não estão mortos. Estão além. Dizem que a morte é só uma porta e que do outro lado não há dor, não há tempo, não há limites. Eles me mostram coisas, formas, que não deveriam existir, cores que doem nos olhos. E todas as noites, quando fecho os olhos, sinto suas mãos me puxando. Se eu voltar lá, sei que não vou sair. Mas cada segundo que passo aqui é uma tortura. Porque agora eu sei que este mundo é uma prisão. E eles têm a chave. Lebedel não era homem de se abalar com superstições. Mas os dados não mentiam. Em 19 de dezembro, físicos de um instituto ultrasecreto chegaram com detectores de radiação, medidores de campo eletromagnético e relógios atômicos. Os resultados foram classificados como alfa urgente, o nível mais alto de sigilo. O relatório do Dr. Igor Konstantinovich Volkov, físico-matemático, era uma bomba científica. Dentro do SCLEP, registramos níveis anômalos de radiação eletromagnética em frequências extremamente baixas, idênticas às emitidas pelo cérebro humano em estados de sono profundo ou êxtase místico. Mas há algo mais. Algo que não temos. Como medir? Uma forma de energia que interage diretamente com o sistema nervoso, reconfigurando a atividade cerebral como se fosse um vírus de percepção. Os sujeitos expostos relatam alucinações hiperrealistas, sensação de despersonalização e, em casos extremos, desejo irresistível de retornar ao local asterisco. E então há a questão do tempo. Relógios atômicos colocados dentro do SCLEP começaram a atrasar em relação aos de fora, vários minutos por hora. Isso não é apenas impossível segundo a física conhecida, é uma violação das leis da termodinâmica. Minha hipótese? Este lugar não é um túmulo, é uma máquina, uma estrutura projetada para manipular a percepção do tempo e do espaço, usando princípios que nossa ciência mal começou a vislumbrar. Se isso for verdade, então quem quer que tenha construído este SCLEP possuía um conhecimento que nos faz parecer crianças brincando com pedras. Asterisco. A situação piorou quando o biólogo Piotr Alexeyevich Sokolov entrou em cena. Seus experimentos com ratos de laboratório confirmaram o pior. O SCLEP não apenas atraía, ele reescrevia. Após 15 minutos de exposição, os sujeitos apresentavam atividade cerebral anormal, especialmente nas áreas ligadas ao medo primitivo e à obediência social. Mas o mais perturbador, os que eram retirados do SCLEP imploravam para voltar. Recusavam comida, atacavam outros espécimes, arranhavam as grades até sangrar. Quando recolocados dentro, entravam em um estado de êxtase convulsivo, seguido de parada cardíaca em menos de 24 horas. Não é envenenamento. Não é estresse. É como se o SCLEP drenasse algo deles. Algo que os mantinha vivos. Enquanto os cientistas tentavam decifrar o indescritível, Kharkiv afundava no caos. Na manhã de 21 de dezembro, o engenheiro Nikolai Stepanovich Krotsov se enforcou em seu apartamento. Sua carta de despedida era um grito de desespero. Não aguento mais ouvir as vozes. Elas me chamam todas as noites, prometendo-me mostrar o que os vivos não podem ver. Sei que se voltar ao SCLEP, não voltarei. Mas viver com este conhecimento é pior que a morte. Porque agora eu sei que este mundo é uma mentira. E eles estão do outro lado rindo. Impossível. Essa foi a última palavra rabiscada na carta de Krotsov, um epíteto cruel para o que o aguardava além da corda. Mas a verdade, revelada nas investigações que se seguiram, era ainda mais aterradora. O engenheiro havia violado a quarentena do SCLEP 3 noites antes. Entrará sozinho, contra todas as advertências, no túmulo de Shevchenko, e voltará com algo que não era mais humano. Sua esposa, Zinaida Mikhailona, descreveu aos investigadores como o marido se transformará após aquela visita. Ele falava do SCLEP como de uma fresta no tecido da realidade, confessou entre lágrimas, as mãos trêmulas apertando um rosário de
âmbar. Dizia que lá dentro o tempo não fluía, mas respirava. Que as paredes sussurravam segredos escritos em uma linguagem que só os mortos compreendem. Nikolai insistia ter visto a essência crua da existência, não através de símbolos ou metáforas, mas como um mecânico enxerga as engrenagens de um relógio desmontado. E o que viu enlouqueceu. As almas não descansam, repetia, os olhos arregalados como se ainda vissem o inferno além da janela. Elas trabalham. E estão recrutando. A revelação foi suficiente para que o Major Lebedel, até então cético, ordenasse o bloqueio total do cemitério de Olodnogorsk. Em 22 de dezembro, tanques e soldados cercaram o local, transformando-o em uma fortaleza inacessível. A versão oficial? Escavações arqueológicas de interesse estratégico. Mas as mentiras não conseguiram conter a atração mortal daquele lugar. Nas semanas seguintes, dezenas tentaram burlar o cerco, operários que abandonavam seus turnos, burocratas que fugiam de reuniões, estudantes que desapareciam das aulas. Todos, sem exceção, repetiam o mesmo delírio, vozes os chamavam pelo nome. Sonhavam com parentes mortos que prometiam revelações capazes de libertá-los da prisão da carne. Alguns juravam ter visto Sklep pulsar na escuridão, como um coração de pedra. A psiquiatra Svetlana Morozova, designada para avaliar os intrusos, anotou em seu caderno com letra trêmula: pacientes apresentam sintomatologia idêntica. Alucinações auditivas coerentes, vozes de falecidos com mensagens específicas, visões de um mundo além descrito com detalhes hiperrealistas. Apesar disso, mantêm lógica impecável e rejeitam veementemente qualquer sugestão de patologia. Um deles, um físico nuclear, calculou a frequência de ressonância necessária para atravessar a barreira entre os planos. Outro, um poeta, recitou versos em uma língua que jurava ser o idioma das sombras. O mais perturbador, todos mencionavam o mesmo nome, Trofim Shevchenko, e todos insistiam que ele os esperava. Até que na véspera de Natal, o impossível se tornou irrefutável. O professor Rosenberg, linguista responsável por decifrar as inscrições do Sklep, encontrou uma nova mensagem gravada na parede leste, onde, na noite anterior, havia apenas mármore liso. Os símbolos brilhavam com uma luminescência azulada, como se ainda úmidos de tinta cósmica. Sua tradução gelou o sangue dos presentes. As portas se abriram. Os escolhidos são recebidos. A grande assembleia se aproxima do fim. No diário do professor, uma anotação apressada: isso viola todas as leis da termodinâmica. Pedra não se rearranja sozinha, mas aqui está respirando como um organismo. O Sklep não é um túmulo, é uma membrana. Naquela mesma noite, as sentinelas relataram um fenômeno que os deixou em estado de choque. À meia-noite, o Sklep começou a sangrar luz, um clarão esverdeado que vazava pelas frestas da porta, acompanhado por um coro de vozes que não eram humanas, mas quase humanas. Um som que oscila entre canto gregoriano e o zumbido de enxames de abelhas. O Major Lebedel, pragmático até a medula, ordenou a instalação de câmeras de vigilância com espectro infravermelho e ultravioleta. O que elas capturaram na madrugada do dia 27 seria suficiente para fazer até o mais endurecido comissário político questionar sua fé no materialismo dialético. Nas gravações, o Sklep não estava vazio. Figuras se materializavam no ar, como fumaça condensada em formas humanas, translúcidas, mas com contornos precisos. Entre elas, os especialistas reconheceram os desaparecidos, o operário Petrov, os estudantes da universidade, até uma criança que sumira semanas antes. Todos se moviam com propósito, agrupando-se em círculos concêntricos ao redor de uma silhueta central, alta e imponente, cuja postura denotava autoridade absoluta. Trofim Shevchenko. Ele observava os vivos através das lâminas de luz que cortavam a escuridão, como se avaliasse sua colheita. O Dr. Volkov, físico teórico da equipe, escreveu em seu relatório: o que registramos desafia o princípio da conservação de energia. Essas entidades não são fantasmas no sentido folclórico. São estados de matéria que nossa ciência ainda não classificou. Uma fase intermediária entre o corpóreo e o quântico. Elas interagem com o ambiente. Deixam pegadas úmidas no chão, deslocam objetos, emitem radiação eletromagnética. Em padrões linguísticos, sua conclusão era uma facada no racionalismo soviético. Se os antigos estavam certos, a morte não é um fim, é uma mudança de agregação. A situação escapara de qualquer controle. E então Moscou decidiu agir.
Na madrugada gelada de 1º de janeiro de 1962, uma nova inscrição surgiu nas paredes úmidas da cripta, como se escrita por uma mão invisível que desafiava as leis da física. A assembleia está completa. A grande obra começa. Os portais se abrirão. Em todos os lugares sagrados. A mensagem era uma declaração de guerra. Enquanto o professor Rosenberg desaparecia sem deixar vestígios e engolido pela mesma força que agora se espalhava como um vírus pela cidade, o Major Lebedel recebeu ordens diretas de Moscou: evacuar todo o pessoal científico, classificar todos os documentos como ultra-secreto e apagar qualquer rastro público do que estava acontecendo. O Kremlin não brinca com ameaças que desafiam a própria natureza da realidade. E o que emergia debaixo da terra de Kharkiv não era apenas uma anomalia. Era uma invasão. 2 dias depois, o coronel Vasily Ivanovich Krupski do GRU, especialista em ameaças fora do padrão, aquelas que não constam em manuais militares, mas que podem desestabilizar uma nação em questão de horas, assumiu o comando das operações. Seu primeiro relatório ao Estado-Maior foi uma bomba. A situação em Kharkiv não é uma crise local. É uma emergência de segurança nacional com potencial para contaminar todo o território soviético. A anomalia do objeto cripta 1 não está confinada, ela se expande em ondas concêntricas como a círculos de uma pedra atirada em um lago escuro. Já registramos casos de infecção em um raio de 15 quilômetros. Centenas de cidadãos apresentam sintomas de possessão, recusa total de alimento, insônia prolongada, discursos incoerentes sobre grande transição e o chamado dos antepassados. Os hospitais estão lotados. As autoridades locais tentam abafar, mas o pânico se espalha mais rápido que a peste. O pior, porém, ainda estava por vir. No dia 3 de janeiro, a Unidade Psiquiátrica Infantil Regional recebeu um grupo de 10 crianças da escola número 23, localizada a apenas 2 quilômetros do cemitério. Todas, ao mesmo tempo, entraram em transe durante uma aula de matemática. Seus cadernos, antes cheios de equações, agora exibiam os mesmos símbolos arcaicos que cobriam as paredes da cripta, traçados com uma precisão que desafiava suas pequenas mãos. A psiquiatra Nina Petrovna Zhukova, após examinar as crianças, anotou em seu relatório com letras trêmulas: eles não estão apenas em estado alterado de consciência. Eles sabem coisas que não deveriam saber. Falam de mestres antigos que os visitam nos sonhos, ensinando-lhes uma verdade oculta. A menina Oia Petrenko, 8 anos, descreveu com detalhes perturbadores um homem chamado Avó Trofim, que lhe conta sobre uma era em que a morte não era temida, porque todos sabiam que ela não era o fim. Krupski entendia o que aquilo significava. Algo estava usando as crianças como canais. E esse algo não era benigno. Moscou agiu com a velocidade de um predador acossado. Foi formada uma comissão interdepartamental de emergência, reunindo os cérebros mais brilhantes e mais desprovidos de escrúpulos da KGB, GRU, Academia de Ciências e Ministério da Saúde. À frente do grupo, o acadêmico Nikolai Semyonovich Blakinsel, físico teórico e especialista em energia atômica, um homem cuja mente era tão afiada quanto sua lealdade ao regime. Seu primeiro veredicto, emitido em 5 de janeiro, foi uma sentença: não estamos lidando com um fenômeno natural. Estamos diante de uma forma desconhecida de energia inteligente, cuja origem está enterrada sob a cripta de Shevchenko. As estruturas são artificiais. E pelo que tudo indica, alguém, ou alguma coisa, as construiu com um propósito muito específico. Para investigar, foi montada uma expedição arqueológica de alto risco, liderada pelo Dr. Alexei Mikhailovich Zolotariol, geólogo especializado em formações kársticas, equipados com tecnologia de ponta, incluindo sondas sísmicas importadas em segredo da Alemanha Oriental. Eles começaram a escavar o solo ao redor da cripta. O que encontraram em 7 de janeiro fez até os céticos engolirem em seco. Baixo os pés da cidade, escondido por séculos, havia um labirinto. Uma rede de câmaras e túneis, esculpidos com uma precisão que desafiava qualquer ferramenta conhecida da antiguidade. No centro, uma sala circular de 20 metros de diâmetro, alinhada diretamente abaixo do sarcófago de Shevchenko. As paredes são tão lisas que não há espaço nem para a lâmina de uma faca entre as pedras, relatou Zolotariol, a voz rouca de incredulidade. Os símbolos gravados aqui são idênticos aos da cripta, mas milhares de anos mais antigos.
E há algo mais, eles brilham no escuro. A datação por carbono, 14, confirmou o impensável, 12.200 anos. Aquela estrutura havia sido construída quando os primeiros assentamentos humanos ainda engatinhavam na Mesopotâmia, longo antes de Cristo, antes dos faraós, antes até dos mitos sumérios. Blakinsel foi direto ao ponto em seu relatório a Moscou. Não é um templo, é um portal. E alguém, ou alguma coisa, o selou por uma razão. A construção da cripta de Shevchenko aqui não foi acidental. Ou foi um erro fatal ou uma armadilha. E então, em 10 de janeiro, o inferno respondeu. O arqueólogo Ivan Petrovich Sobolev, ao tentar forçar uma passagem para a câmara central, congelou no lugar. Seus olhos, de repente, emitiram aquele mesmo brilho azulado, a mesma luz que pulsava nas paredes da cripta. Por 5 minutos, ele ficou imóvel como uma estátua de sal. Depois, virou-se para a equipe com um sorriso, que não pertencia ao seu rosto, e falou. Mas não era a voz de Sobolev. Vocês profanaram o sagrado. As portas devem permanecer fechadas até a hora marcada. Vão embora enquanto ainda podem. Em seguida desabou. Quando acordou, sua memória dos últimos dias havia sido apagada, como se algo tivesse reconfigurado por dentro. Krupski não precisava de mais provas. Aquilo não era arqueologia. Era guerra. E eles estavam perdendo. Nikolai Gritsenko, o último sobrevivente da expedição original. A sala central, claramente, servia como santuário principal, enquanto os túneis radiais levavam a câmaras secundárias, talvez celas de sacerdotes ou depósitos de artefatos rituais. Mas a descoberta mais perturbadora foi a constatação de que aqueles corredores se estendiam muito além dos limites do cemitério. Alguns serpenteavam em direção ao coração de Kharkiv, outros rumo às bordas da cidade. Era como se um complexo subterrâneo ancestral abarcasse em silêncio grande parte do território onde hoje pisamos. Em 12 de janeiro, uma equipe de geólogos liderada pelo professor Zolotariol investigou um dos túneis, cujos dados de sondagem indicavam uma saída próxima à Praça Dzerzhinsky. O que encontraram no porão de uma construção centenária os deixou sem palavras. Uma passagem murada, atrás da qual se revelava um corredor de pedra milenar. Análises confirmaram a conexão com o complexo principal sob a cripta. Pior, havia sinais de presença recente. Pegadas frescas na poeira ancestral. Farrapos de roupas modernas, até um isqueiro com as iniciais de Anatoly Petrovko, estudante desaparecido. Não se desvaneceram no ar, escreveu Krupski em seu relatório secreto a Moscou. Eles estão aqui, movendo-se pelos túneis. Mas para quê? E sob cujo comando? A decisão foi tomada em 13 de janeiro, uma expedição subterrânea para localizar os desaparecidos. No comando, o Major Sergei Orlov, do GRU, especialista em operações em ambientes confinados. Seu grupo incluía 6 soldados de elite, 2 sapadores, um médico e Gritsenko como consultor arqueológico. Às 6 horas da manhã do dia 14, adentraram o túnel pelo porão da Praça Dzerzhinsky, mantendo contato por rádio com a base. As primeiras 2 horas transcorreram sem incidentes. O corredor, seco e surpreendentemente preservado, exibia paredes talhadas com precisão cirúrgica. A 30 metros de profundidade, depararam-se com a primeira câmara, uma sala pequena, cujas paredes estavam cobertas por murais ancestrais. As imagens retratavam rituais macabros, figuras encapuzadas em torno de um altar, sobre o qual jazia um corpo humano. Acima deles pairando uma entidade alada de rosto humanoide. Pelo estilo, datam da Idade Média primitiva, transmitiu Gritsenko a voz trêmula, ícones de um culto da morte e renascimento. A figura central pode ser Veslis, o deus eslavo do submundo, ou alguma variante local. Mas há algo mais aqui. Esses símbolos não são meramente decorativos. São instruções. Conforme avançavam, as evidências de atividade recente multiplicavam-se. Em uma câmara, roupas modernas dobradas com esmero. Em outra, um bilhete escrito à mão. Pelo professor Rosenberg, estamos vivos. Aqui, o tempo distorce-se. O que parece. Horas são dias. Não nos procurem. Encontramos o que buscávamos desde sempre. O achado mais estarrecedor veio depois, um laboratório improvisado. Sobremesas de pedra, instrumentos científicos, anotações, fotografias. Os desaparecidos não haviam parado suas pesquisas, haviam intensificado elas. No diário do Dr. Mardinov, registros escalofriantes. Data desconhecida.
Sem ciclo dia-noite, mas o corpo sabe, passaram-se semanas. Descobrimos coisas impossíveis. Os antigos dominavam a natureza do tempo e do espaço além de nossa imaginação. Este complexo não é um templo. É uma máquina. Uma interface para alterar a consciência humana. Os símbolos nas paredes não são arte, são códigos, sequências que reconfiguram a mente. Estamos decifrando-os. Quando fizermos, nada será igual. A equipe de Orlov prosseguiu em direção à câmara central. À medida que se aproximavam, os rádios chiavam com interferências, e os equipamentos registravam anomalias, quedas abruptas de temperatura apesar da profundidade, leituras magnéticas inexplicáveis. A 100 metros do objetivo, outra mensagem, desta vez do estudante Andrei Vorobiol. Quem quer que leia isto saiba, não somos prisioneiros. Ficamos por vontade própria, porque compreendemos a verdade. A morte é uma ilusão. Existe um contínuo de consciência que transcende o corpo. Os antigos construíram aqui um portal entre níveis de existência. Em breve ocorrerá a grande transição. Todos os portais do planeta serão ativados simultaneamente. A humanidade está prestes a evoluir. Somos os guias desse processo. Não nos impeçam. A obra deve ser completada. Quando finalmente avistaram a entrada da câmara central, a porta de pedra, maciça, esculpida com símbolos que pareciam pulsar, estava aberta. De seu interior, emanava um zumbido mecânico e uma luz azulada como plasma contido. Orlov transmitiu pela rádio. Chegamos à câmara principal. Porta aberta, atividade detectada. Solicito autorização para entrada. A resposta foi imediata e cortante. Abortem a missão. Retornem agora. Os sensores em superfície estão fora de escala. Energia anômala detectada. Evacuem o complexo. Demasiado tarde. No instante em que a equipe iniciou a retirada, figuras emergiram da câmara. Todos os desaparecidos de Anatoly Petrov ao professor Rosenberg estavam ali íntegros, serenos, mas seus olhos brilhavam com a mesma luz azulada vista na cripta. Rosenberg sorriu. Não era um sorriso humano. Bem-vindos ao santuário do conhecimento verdadeiro. Esperávamos por vocês. Orlov tentou contactar a base. O rádio emitia apenas estática. Um dos soldados levantou o fuzil, mas a arma escorregou de seus dedos inertes como se o metal tivesse se tornado gelatina. Não temam, continuou Rosenberg, a voz ecoando em frequências que doíam nos ossos. Não lhes faremos mal. Apenas, observem. Ele apontou para a câmara. Lá dentro, vocês entenderão tudo. A morte que vocês conhecem é uma mentira. É uma passagem, um degrau. O dispositivo ancestral revelará a estrutura da realidade. Os fios do tempo, as dobras do espaço. Troem de medo agora, mas em breve suplicarão por ver. 2 soldados deram um passo à frente, hipnotizados. Orlov sentiu o controle da situação deslizar como areia entre os dedos. Gritou a ordem de retirada, mas sua própria voz soou distante, abafada por algo maior, uma frequência que vibrava no ar, nas paredes, dentro dos crânios. Entrem, sussurrou Rosenberg. Veja com seus próprios olhos. Ou morram na ignorância como animais. 3 homens já se dirigiam para a entrada, os rostos iluminados pela luz azulada, os olhos vidrados. Orlov saboreou o gosto metálico do desespero. Sua mão trêmula fechou-se em torno de uma granada. Recuem agora ou farei este túnel desabar. Rugiu Orlov, os dedos já arrancando o pino da granada com o estalo seco. O rosto de Rosenberg contorceu-se em uma máscara de fúria pura, como se o próprio ar ao seu redor tremesse com a indignação do professor. Tolo! A voz de Rosenberg cortou o silêncio como uma lâmina envenenada. Você não entende o que está destruindo. A grande obra está quase completa. Em poucos dias, todos os portais se abrirão simultaneamente. Uma nova era começará, para a humanidade. E você, com sua arrogância militar, quer impedi-la? Seu olhar queimava, fixo na granada que balançava na mão de Orlov. As pessoas têm o direito de saber a verdade sobre a existência. Anatoly Petrov avançou um passo, os dedos crispados como garras. Por séculos foram mantidas no escuro, alimentadas com mentiras. Chegou a hora de se libertarem das ilusões. Orlov não esperou pelo resto do sermão. Com um movimento brusco, arremessou a granada em direção à câmara central e berrou a ordem de retirada. A explosão estourou quando eles já estavam a centenas de metros do epicentro, o túnel desabando atrás deles em uma avalanche de pedra e poeira. Mas conseguiram emergir, sujos, ensurdecidos, vivos.
e então descobriram que o mundo lá fora havia mudado. Enquanto lutavam nas entranhas da Terra, 4 horas no máximo, pela sensação distorcida do tempo, Arcou se transformará em algo irreconhecível. Os relatos eram impossíveis, mas as provas estavam ali, espalhadas como uma praga, milhares. Agora exibiam os mesmos sintomas de possessão. Olhos vidrados, vozes que sussurravam em uníssono sobre o grande transição, dedos que traçavam no ar ou, nas paredes os mesmos símbolos geométricos, precisos demais para serem coincidência. E todos, sem exceção, falavam de lugares sagrados portais, escondidos sob os monumentos da cidade. Mas não era só Arcou. Mensagens cifradas chegavam de Kiev, Moscou, Leningrado, Minsk, o mesmo fenômeno se repetia. Sob o mosteiro Novodevichy em Moscou, debaixo da fortaleza de Pedro e Paulo em Leningrado, nas catacumbas da Lavra das Cavernas em Kiev, todos os locais estavam ativos. Como se uma rede antiga adormecida por milênios tivesse sido despertada de uma vez. O coronel Krupski recebeu uma telegrama urgente de Moscou, carimbada com o selo vermelho da máxima prioridade. A situação havia escalado para um nível soberano. Uma comissão especial foi formada sob o comando direto do secretário do Comitê Central. Todos os documentos foram classificados como ultra-secreto e os envolvidos foram obrigados a assinar termos de confidencialidade sob ameaça de desaparecimento. Mas esconder a verdade estava se tornando impossível. 16 de janeiro. Praça Dzerzhinsky, centro de Arcou. O asfalto começou a brilhar, um azul elétrico, pulsante, como veias de luz sob a pele da cidade. O clarão se intensificou e então vieram os sons, um coro de vozes não humanas, mas demasiado organizadas como um hino cantado por uma multidão invisível. Testemunhas juraram ter visto silhuetas emergindo do chão, figuras translúcidas, quase etéreas, movendo-se em padrões ritualísticos antes de se dissiparem no ar. Depois daquele dia, o número de infectados triplicou. Multidões acorriam à praça, atraídas por algo que chamavam de os mestres do submundo. As autoridades cercaram o local com tanques e fuzis, declarando estado de emergência. 17 de janeiro. O último relatório de Krupski foi desesperador. A situação está fora de controle. Fenômenos anômalos se espalham pela cidade. Há relatos de entidades energéticas materializando-se em bairros residenciais. A população está em pânico. Solicito autorização para medidas extremas. 18 de janeiro. A comunicação com Arcou foi cortada. A última transmissão veio do Major Lebedel, a voz quebrada pelo terror. Eles estão em toda parte. Pessoas que morreram há décadas andam pelas ruas. Falam do tempo do grande transição. O Sklep brilha tão intenso que pode ser visto a quilômetros de distância. Receio que não consigamos. 19 de janeiro. A comissão governamental decretou a evacuação total de Arcou e o estabelecimento de uma zona de exclusão de 30 quilômetros. A versão oficial? Acidente químico. Risco de contaminação tóxica. Os ônibus saíram em colunas silenciosas, carregando cidadãos que não faziam ideia do motivo real. Aqueles que já apresentavam sinais da infecção eram separados, levados para instalações especiais supostamente para tratamento. Mas mesmo assim, a anomalia se espalhava. Entre os evacuados, alguns começaram a murmurar sobre visões, seres luminosos que prometiam um retorno glorioso à cidade sagrada. 20 de janeiro. Arcou foi declarada terra de ninguém. Aviões de reconhecimento sobrevoavam a zona abandonada pilotados por homens, que voltavam pálidos, balbuciando relatos de luzes azuis dançando entre os prédios vazios e figuras espectrais deslizando pelas ruas como sombras vivas. O ponto mais brilhante. O cemitério de Olod na hora. Tentativas de enviar drones falharam. Os aparelhos simplesmente desapareciam ao cruzar uma fronteira invisível, como se uma barreira energética os engolisse. Nos arquivos do KGB, um único documento sobreviveu, uma nota manuscrita do general Piotr Ivanovich Gromov, datada de 21 de janeiro de 1962. Operação Sklep, considerada falida. O objeto demonstra a capacidade de autoevolução e expansão autônoma. Processos similares iniciados em outras cidades. Da URSS. Recomenda-se classificação absoluta de todos os materiais e cessação imediata de qualquer intervenção. É possível que estejamos lidando com forças cuja magnitude excede a compreensão humana. Asterisco. Depois disso, todos os registros oficiais desapareceram.
Arcou, segundo os arquivos do Estado, nunca foi evacuada. Nenhum evento anômalo foi registrado. Os participantes da operação foram reassinalados, aposentados ou silenciados. Mas os mais velhos ainda se lembravam daquele inverno de 1961 a 62, quando a cidade parou no tempo por semanas, e depois voltou à vida como se nada tivesse acontecido, exceto pelos estranhos que permaneceram, aqueles que evitavam a luz do dia, que falavam em sussurros, que desapareciam por dias sem explicação. 60 anos se passaram. Arcou respira pulsante como se nada tivesse ocorrido. Estudantes correm para as aulas. Turistas fotografam os monumentos. Velhos alimentam pombos nos parques. Mas quem sabe onde olhar percebe os detalhes. O sklep de Shevchenko ainda está de pé no cemitério de Holodna Hora. Oficialmente, é um monumento arquitetônico do século X, uma história romântica de amor e tragédia contada aos visitantes. Ninguém menciona que a porta nunca está trancada, embora as chaves tenham se perdido há décadas. Os locais evitam aquele canto do cemitério, especialmente ao anoitecer. Se questionados, murmuram algo sobre má energia ou ar pesado. Mas nas noites mais silenciosas, quando a cidade dorme, algo chama. Homens e mulheres acordam sem saber por quê. Vestem-se em silêncio. Caminham pelas ruas escuras, guiados por uma voz que não é voz. Seus passos os levam, inevitavelmente, ao velho cemitério. Aquele sklep de letras góticas. A maioria para nos portões, tremendo. Alguns entram. Os que hesitam, os que ainda guardam um último fio de instinto de sobrevivência, param. Giram nos calcanhares como sonâmbulos acordando de um pesadelo. Voltam para casa antes do amanhecer, com os pés sujos de terra e a memória apagada pela névoa da madrugada. Ao acordar, não lembram de nada. Apenas de um sonho estranho, uma voz que os chamava pelo nome. Mas há aqueles que avançam. Passam entre as lápides inclinadas, os nomes apagados pelo tempo. Chegam até o sklep. Param diante da entrada. A porta está aberta. Sempre está aberta. Como se os esperasse. Como se soubesse que naquela noite eles não resistiriam. Pela manhã, seus familiares acordam com um pressentimento. Ligam para os amigos, para os hospitais, para a polícia. Ninguém viu nada. As câmeras de segurança, por um capricho do destino, apresentam falhas justamente naquela noite. Imagens distorcidas, estáticas ou simplesmente apagadas. Os investigadores encolhem os ombros, sem provas, sem testemunhas, sem corpo. A estatística não mente. Todos os anos, cerca de 20 pessoas desaparecem em Kharkiv. Sempre à noite. Sempre sozinhas. Sempre sem deixar rastro. Os relatórios oficiais as classificam como mudança de residência não comunicada ou viagem sem destino conhecido. Mas na cidade, há aqueles que sabem. Arquivistas de cabelos grisalhos, ex-oficiais do KGB aposentados, arqueólogos que já cavaram demais. Eles se reúnem em círculos fechados, entre xícaras de chá frio e sussurros abafados. Falam do que nunca foi registrado. Do inverno de 1961. Da grande obra que nunca terminou. Porque ela continua. Em cidades construídas sobre ruínas mais antigas que a história, o chamado ainda ressoa. Alguns resistem. Outros atendem. As fronteiras entre este mundo e o que está além se afinam como vidro sob pressão. O sklep de Shevchenko aguarda. Sempre. Aguarda. A cada um é concedido um olhar além do véu. Mas quem ousa olhar duas vezes, fica. Para sempre. E a grande obra segue. Implacável. Invisível. Eternamente faminta.